Sim, meus amigos, este é o Suzuki Jimny, a lenda off-road 4x4 japonesa. O carrinho compacto, guerreiro, valente, pau para toda obra. Um carro que surpreende em todos os sentidos. E neste vídeo eu vou te mostrar este que é praticamente a última versão do Jimny vendido no Brasil e também no mundo. Falar um pouco das características, do que é bom, do que é ruim, consumo, preço e principalmente por que este Jimny aqui foi o primeiro sucesso global da marca Suzuki. Por que este jipinho ele encanta tantas pessoas? Por que existe uma legião de apaixonados no Brasil e no mundo? Será que vale a pena comprar um? Olha, se tu não estava pensando em comprar, eu te garanto que até chegar ao final desse vídeo, você vai mudar de opinião. Então vem comigo que eu vou te mostrar tudo o que você quer e precisa saber sobre o Suzuki Jimny. Com apenas 3,64 metros de comprimento, 2,25 metros de entre-eixos, é literalmente o entre-eixos muito pequeno, praticamente o menor do mercado brasileiro, 1,70 metro de altura e 1,60 de largura, este pequeno jipinho é valente pra caramba. Um projeto que remete aos anos 60, sim, a primeira geração do Jimny não nasceu dentro da Suzuki, na verdade nasceu dentro de outra empresa, a Hope Motor Company, uma empresa que produzia carros realmente muito pequenos, mais triciclos do que efetivamente carros, e que nunca teve sucesso no mercado japonês, porque não conseguia competir com as marcas grandes, como por exemplo a Mitsubishi, a Suzuki e até mesmo a Daihatsu. E além da Hope Motor Company ser uma empresa pequena, também era uma empresa nova, surgiu em 1952. Em 1965 ela decidiu encerrar as suas atividades, pelo menos parcialmente, porque em última cartada, em último esforço para continuar no mercado, ela lançou o ON 360, um projeto completamente diferente dos veículos que ela oferecia até então e que era uma versão realmente muito mais robusta, muito mais aventureira, muito mais para todo tipo de terreno. Não, o ON 360 não era o Jimny, definitivamente não. Mas ele já tinha muitas características que depois vieram para o seu sucessor dentro da Suzuki. Já era chassi, já tinha eixos rígidos na frente e atrás, tração nas 4 rodas, enfim, era um carro muito robusto. Porém, como a empresa não conseguia, ela praticamente fazia tudo à mão naquele carro, o carro ficou muito caro e usava peças de outros fornecedores, usava motor da Mitsubishi, usava peça da própria Daihatsu, enfim, pegava um pouco de cada e fez aquela salada de frutas, né? Para quem acha que era só no Brasil que se fazia essas coisas na época dos carros fora de série, não. No Japão e em outros países também se usavam muitas peças de outros veículos já em produção. Tudo para quê? Para conseguir viabilizar projetos novos, como era o caso do ON 360. E apenas 15 unidades foram fabricadas deste veículo. A Hope Motor Company tentou vender o projeto para a Mitsubishi, que não quis, e aí acabou vendendo para a Suzuki por módicos, atualizados $450 mil. É preço de nada para um projeto completo de um automóvel já validado. Mas é claro que a Suzuki não pôde ficar com o projeto daquele jeito e teve que praticamente refazer o ON 360 por inteiro. Não, o projeto não era ruim. Na verdade, o problema maior do ON 360 era justamente o fato de usar peças dos concorrentes. Então ela teve que substituir tudo o que tinha das outras marcas por peças Suzuki. E este foi o carro que deu origem ao LJ10. Algumas pessoas dizem que é Light Jeep 10, né? Enfim, não sei se é esse realmente. O fato é que a denominação dele surgiu em 1970 como o primeiro Suzuki pequenininho, preparado para fora de estrada. E vale a pena falar que ele era um Kei-Car, ou seja, ele era um carro com menos de 3 metros de comprimento, com um motor de baixíssima cilindrada e que não passava de 70 km por hora. Tudo para ter menos impostos, para pagar uma tarifa menor no Japão e aí sim conseguir vender dentro da sua categoria. Detalhe, o motor, além de ser bicilíndrico, ele também era 2 tempos e refrigerado a ar. Era simples, né? Era simples, mas era bom, e por isso começou a conquistar o público japonês e inclusive começou a ser exportado para outros países.
Em 1972 surgiu o LJ20, que já foi um carro mais atualizado, pelo menos na questão motorização, ganhou motor a água, mas continuava com as características de carroceria e tudo mais do LJ10. Aliás, tem mais uma curiosidade deste carro, é que ele era tão pequeno, mas tão pequeno, que se a Suzuki resolvesse colocar o step lá atrás, como é o caso desta geração do Jimny, ele ultrapassaria o limite de comprimento máximo para ser considerado um kei car no Japão, ou seja, pagaria mais imposto. E por isso ela foi obrigada a colocar o step dentro do carro. Aonde? No lugar do banco traseiro. Com isso, o carro tinha apenas 3 lugares. Um banco bem pequenininho no lado direito, um step dentro do carro e 2 bancos dianteiros. Mas, ainda assim, foi um sucesso absurdo. E ele teve mais 3 versões dentro desta geração LJ, que foi produzida até 1980. Inclusive, o último ano dele já tinha um motor bem maior e deixou de ser 2 tempos, passou a ser 4 tempos. E por que eu estou falando tudo isso? Para vocês entenderem por que o Jimny é e sempre foi um carro tão compacto. A origem dele tem tudo a ver com os kei cars e tem a ver também com uma proposta que estava muito em alta naquela época, nos anos 60, anos 70, no Japão e no mundo. Era a exploração do mundo por vias não pavimentadas. Esse carro ele era extremamente valente. A segunda geração, ela inclusive foi vendida aqui no Brasil, em alguns países também já era chamado de Jimny, em outros países chamados de Samurai. E o Samurai era curioso, porque além de ter o eixo rígido na frente e atrás, ele tinha suspensão com feixe de molas, assim como a primeira geração, toda a linha LJ. E isso, claro, trazia muita robustez para o veículo, porém não trazia tanto conforto e também não trouxe tanta estabilidade. Aliás, esse foi um dos principais motivos pelo qual o Jimny não foi mais vendido nos Estados Unidos. Em 1988, a Consumer Reports, que era uma revista muito importante por lá, trouxe testes onde os repórteres da revista botaram o carro para fazer um zigue-zague, fazer praticamente o teste do alce, e em velocidades mais altas o carro levantou 2 rodas, ou seja, ele poderia ter capotado se não fosse os apoios para evitar isso. Mas vale a pena lembrar que este teste ele foi forçado ao extremo, então foram manobras muito bruscas e em uma velocidade um pouco acima da legislação vigente nos Estados Unidos e em outros países na época. Mas depois que a cacaca está feita, explicar que focinho de porco não é tomada é muito difícil. E aí entrou um embate judicial entre a Suzuki e a Consumer Report. Por quê? Porque o Jimny foi escrachado nos Estados Unidos. Ninguém mais queria comprar o jipinho que estava fazendo um sucesso absurdo. E sim, houveram algumas mortes, se fala em mais de 200 mortes mais ou menos por capotamento, porém vale a pena lembrar que muitas delas foram no off-road, onde pessoas podem realmente ter se colocado em situações de risco, de perigo. Enfim, o fato é que eles até tentaram continuar vendendo durante um tempo, não conseguiram mais e substituíram o Jimny pelo Vitara, um carrinho mais moderno, mais robusto e que tinha mais estabilidade, conforto e tudo mais. A primeira geração do Jimny foi vendida, ou melhor, foi fabricada até 1998. E nos últimos anos eles até lançaram uma versão melhor, digamos assim, da primeira geração, com suspensão com molas helicoidais, mas ela ficou no mercado por apenas 2 anos. Em 98 vem a terceira geração, que é a que eu vos mostro aqui neste vídeo. E como eu já antecipei, um dos principais diferenciais dela está na suspensão, tanto dianteira quanto traseira, que utiliza essas molas helicoidais aqui, que além de mais confortáveis também dão mais estabilidade. Barras de torção foram adicionadas para garantir que o carro não capotasse, porém ele continua com os eixos rígidos, algo necessário para garantir a robustez do veículo, que é a proposta dele. Também continua com chassis. Pois é, meus amigos, apesar de ser um carro muito pequenininho, ele tem chassis de longarina. Todas essas barras que cruzam o carro de ponta a ponta são a estrutura dele. Então, a carroceria é apenas um compartimento para proteger os ocupantes. Não é parte estrutural deste veículo. Se tu sacar a carroceria em cima, ele continua andando só com as rodas, o motor e a transmissão.
Ah, Felipe, mas a Suzuki não inventou a roda com isso. Não, não inventou. Isso já é bem comum em vários outros carros, principalmente picapes. Mas em um carro tão pequeno, eu não conheço outro. Inclusive o seu concorrente, o Daihatsu, se eu não me engano, ele não era com chassis, ele era monobloco. Toda a carroceria era a parte estrutural do carro, assim como, por exemplo, é da minha Cherokee. A carroceria é parte da estrutura. Qual é a vantagem disso? É um carro praticamente inquebrável, inquebrável mesmo, mas todo carro com chassis tende a não ser tão confortável quanto um carro monobloco. Por quê? Porque tu consegue aproveitar melhor os espaços para posicionar a suspensão diferente e com isso trazer mais conforto para os ocupantes. Fora a questão de torção de carroceria e outras coisas mais. E claro, ele não perdeu uma das suas principais características, a tração nas 4 rodas. Este modelo que a gente trouxe aqui é um 2020, o último modelo da terceira geração vendido no Brasil e no mundo. Ele foi fabricado aqui no Brasil em Catalão até 2022, desde 2013 até 2022, mas ele já era importado desde os anos 90. E essa terceira geração teve pouquíssimas mudanças até 2022. Basicamente mudou o desenho do para-choque. Essa daqui é uma versão 4Sport, ou seja, já é a versão mais off-road do Jimny, que conta com este para-choque que tem esta peça plástica aqui móvel. Algumas pessoas dizem, e na verdade eu tenho certeza que é para isso mesmo, que ela é móvel assim para que tu retire ela e instale um guincho. Cabe um guincho de 7.000 libras aqui tranquilamente. Tem os fenders, né, ou essas proteções aqui de paralama com esses parafusos, inclusive os paralamas são um pouquinho mais largos para justamente equipar com rodas maiores. Já vem com o snorkel, para que o carro tenha uma capacidade de submersão um pouco maior do que os outros carros. E não, isso daqui não é funcional no Brasil. Por quê? Porque lá fora ele teve versões com motor a diesel. Aqui, esta geração só veio com o motor 1.3. Vamos dar uma olhadinha nele? Mas antes de a gente chegar no motor, vamos falar um pouco dos pneus. Esse aqui é um pneu ATR, um pneu all-terrain, feito para todo tipo de terreno, mas principalmente para andar fora de estrada, 205/70 aro 15. Teve algumas versões, como a do dono deste carro, que era mais antiga, que foi antes do facelift, é uma 2015, que ele já tinha pneus 215/70 de fábrica. Muitas pessoas trocam os pneus dele, dá para colocar até pneu 31, mas aí exigem outras modificações em suspensão e às vezes até mesmo trocar a relação do diferencial. Meu amigo Piu Piu trocou inclusive a relação do diferencial aqui, né? Recomendação minha, tá? Usa os pneus Pangea da Speed Max, usa o nosso cupom para comprar lá na Pneu Store, OP Sincera, vai ter 7% de desconto. É um pneu maravilhoso. É um pneu que é bom para todo tipo de terreno e, além de tudo, é bonito e barato. Vale a pena. Bom, eu falei até agora do carro e não falei do dono, né? O dono desse carro aqui é o meu grande amigo Caio Freitas, lá do Tri 4x4. Pois é, ele tinha um exatamente igual, ano 2015, e aí ele encontrou este com pouquíssima quilometragem, ano 2022, e com um preço justo. Bom, eu vou te falar que, infelizmente, é difícil de achar esses carros à venda. Por quê? Porque quem tem um, principalmente um 4Sport, não quer vender. E aí os preços deles variam demais, demais. Uma coisa é certa, se tu achar um à venda, dificilmente vai estar custando menos de 100 mil reais. 100 mil reais, pois é. E dificilmente tu vai achar um que não tenha feito trilha, principalmente na versão 4Sport. Tem outras versões, a 4Work, a 4All, que não são tão completas em equipamentos externos, mas a mecânica é a mesma, ou seja, também são bem guerreiras, bem interessantes. E falando nisso, até em acessórios, esse carro aqui é super completo, tem muita coisa no mercado automotivo aí para vender. Inclusive eu posso deixar aqui embaixo na descrição uma relação de itens que vocês podem colocar no seu Jimny. Mas vamos dar uma olhada no motor, que essa é uma parte que vocês sabem que sempre me atrai bastante, né? Este motor é o famoso M13A, o motor 1.3 litros, 4 cilindros, com duplo comando no cabeçote e variador de fase na admissão. Deste lado aqui, ó, pode ver que esse lado aqui não é gordinho que nesse aqui. O variador de fase, basicamente, ele foi introduzido a partir de 2005, porque o M13A ele já surgiu no Jimny em 2001, mas o duplo comando não tinha nenhum tipo de variação. Mas já tinha a mesma potência, 85 cavalos e 11,2 kgfm de torque. Tá, Felipe, então para que botaram o variador de fase? Para emissões
e também para melhorar a curva de torque, principalmente em baixas rotações. Com isso, apesar de não ter mexido no pico de torque, ele ficou com um pouco mais de força em baixas rotações, que é justamente quando a gente mais usa. Afinal de contas, o pico de torque dele acontece em mais de 4.000 RPM. É alto, né? É alto. Esse aqui é um motor que é todo em alumínio, cabeçote, bloco. A geração anterior dele, que veio de 98 até 2000, que usava o motor G13BB, também já era todo em alumínio, mas ele tinha uma grande diferença. Ele era comando simples e a potência também mudava. Ele tinha apenas 80 cavalos de força. Só que ele sempre teve 4 válvulas por cilindro, tanto no G13 quanto no M13. Os dois motores com a mesma característica de 4 válvulas por cilindro, só que esse aqui tem 2 comandos. Enfim, na prática mudou 5 cavalos de força. Câmbio sempre manual. O motor, como vocês podem ver aqui, ele é longitudinal e o câmbio está colocado lá para trás com uma caixa de transferência mecânica que não tem diferencial no meio, ou seja, quando tu usar a tração nas 4 rodas, tem que ser em pisos escorregadios. Ele normalmente é tração traseira e aí tu seleciona a tração dianteira através dos comandos lá dentro. E também tem reduzida, pois é, a caixa de transferência ali central tem uma reduzida. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Aqui, ó, esta é a caixa de transferência logo atrás do escapamento deste carro. Vocês podem ver que ele tem toda a transmissão por cardan para os diferenciais. Bom, esta caixa de transferência da terceira geração, ela tem uma melhoria que para muitas pessoas nem é tão melhor assim. O acionamento dela, ele é todo eletrônico, ou seja, tu seleciona o 4x2, só tração traseira, o 4x4 ou o 4x4 com reduzida de forma eletrônica. E por que eu digo isso? Porque a primeira geração, ela tinha, por exemplo, a roda livre mecânica. A primeira geração, aquela que não veio para o Brasil, tu tinha que girar aqui na frente para soltar o diferencial e evitar o consumo de combustível mesmo quando estivesse usando o 4x4, para não ficar todo o conjunto mecânico girando, né? E também tinha uma alavanca para fazer a seleção, isso na primeira e na segunda geração, para fazer a seleção do... Eu acho que até o Samurai também tinha, né, a roda livre na frente. Bom, enfim, me diga aqui embaixo nos comentários se tinha ou não. Mas ele tinha uma alavanca para selecionar a tração nas 4 rodas ou só nas rodas traseiras e também a reduzida. Para quem faz trilha sabe que isso é muito melhor porque é muito mais confiável. Quando tu tem um sistema eletrônico, como é o caso desse, onde a roda livre ela é automática, acionada por um sistema a vácuo eletrônico, então ele tem um sisteminha aqui dentro no motor que tem umas bobininhas e tal que liberam o vácuo para as rodas e aí travam ou destravam ali, além de também selecionar na caixa de transferência a transmissão para frente ou para trás. Esse sisteminha ele pode e costuma dar mais problemas do que o sistema totalmente manual. E outro problema crônico do Jimny é também o motorzinho que aciona, que está lá na caixa de transferência, é um motor elétrico, lógico, que aciona tanto o 4x4 quanto a reduzida. Ele costuma entrar umidade e para de funcionar. Bom, eu já vi isso, o pessoal do Caio mesmo fazendo no primeiro passeio que a gente fez, desmontando todo o conjunto e mexendo na mão, no parafusinho lá para tirar a reduzida e poder fazer a gente chegar em casa sem estar com o carro tão reduzido assim. Afinal de contas, a reduzida é que faz esse carro aqui virar um demônio e subir parede. E tu sabe por que eu digo que muitas pessoas não gostaram? Porque o Sierra, que é a 4ª e última geração do Jimny, já veio com o comando manual, ou seja, voltaram aos primórdios do Jeepinho. Esse sistema aqui traz mais conforto, com certeza. Tu pode inclusive acionar o 4x4 até 80 km/h e tirar ele também, mas na prática, quem faz trilha precisa de mais confiabilidade, mais robustez do conjunto. E falando em robustez do conjunto, eu vou te falar que esse conjunto aqui é muito robusto. Diferenciais, transmissão, o motor, tudo neste carro não costuma incomodar. É difícil ver reclamação de quebras deste carrinho. Inclusive ele toma muito laço nas trilhas e volta para casa 100%. E essa é uma das maiores características do Jimny. É um carro pequeno, é um carro robusto, é um carro que não quebra. Ah, então se ele é pequenininho ele é econômico? Bom, não necessariamente. Faz em torno de 10 km por litro na cidade e 11, um pouquinho mais na estrada. O Caio está fazendo aqui 14 com esse Jeep, mas eu acho que o Caio é milagroso, tá? Eu acho que ele realmente tem o pezinho bem leve para conseguir fazer tudo isso.
Inclusive ele foi comprar esse carro em Curitiba e voltou rodando. Média 14 na estrada. Vale a pena citar, este carro não saiu com faróis de LED, é halógeno, e as versões mais simples, ou melhor, a versão mais simples, o 4Work, não tem o farol de neblina, a não ser que tu colocasse como opcional. Outro detalhe importante é que a partir de 2014, por legislação brasileira, ele veio equipado com o ABS aqui e também airbag, né? Todos os carros fabricados e vendidos no Brasil vieram com esse dispositivo. Muita gente prefere as versões anteriores por justamente ter um componente a menos para dar problema e até mesmo porque no off-road sem ABS fica tudo mais fácil, mais simples. Uma outra característica que eu acho que é importante falar, o raio de giro dele, o diâmetro de giro, 9,8 metros. Além de ser um carro pequenininho, faz curva como nenhum outro. E isso também é uma grande vantagem para quem faz trilha. Claro que para a cidade é ótimo, manobrar no estacionamento, no shopping, no trânsito pesado é muito bom. Mas quando está numa trilha pesada, um carro estreitinho, curtinho e que vira muito fácil, é tudo o que a gente precisa. O outro fator que é muito importante falar é sobre a direção dele, ou melhor, o sistema de direção. Sim, é direção hidráulica, mas o que muda em relação aos carros atuais é o setor. Diferente dos atuais que usam setor de pinhão e cremalheira, esse setor que está ali embaixo, ó, ele é um sistema mais antigo. É um setor que tem um parafuso sem fim e uma porca por cima dele com esferas recirculantes. Ou seja, é um sistema muito mais complexo, mais caro e que deixou de ser utilizado na maioria dos carros atualmente porque ele foi substituído pelo sistema mais simples de cremalheira. Mas por que a Suzuki manteve esse sistema aqui? E são poucos carros que mantiveram, né? Por exemplo, o Jeep Wrangler também tem o mesmo sistema de setor. Simplesmente pela robustez do conjunto. Para a gente fazer off-road é necessário ter um sistema assim para aguentar a quantidade de pancadas que as rodas levam. Então o setor com cremalheira e pinhão sofre muito e ia desgastar mais rápido. Esse sistema aqui é muito mais robusto. Só que a robustez também cobra o seu preço. Além de ser mais caro, também tem um pouco mais de folgas. Não que esse aqui tenha folga, mas ele é um sistema que não tem a mesma precisão do outro, que é um sistema mais simples. E aqui vem um ponto importante. Este carro ele tem o famoso shimming, que dependendo da velocidade que tu tá, as rodas começam a trepidar, principalmente se tu troca os pneus por pneus maiores. Aí o pessoal instala um amortecedor de direção. Deixa eu ver se esse aqui tá com amortecedor. Acho que não, né? Não tô vendo nenhum tipo de amortecedor de direção aqui. Bom, o fato é que o amortecedor de direção ele ajuda a deixar as rodas mais estáveis. Eu recomendo, se tu vai mexer no teu carro, se tu viaja muito com ele, instale. Original assim, até não é necessário, mas qualquer modificaçãozinha que tu fizer para tornar ele ainda mais capaz no off-road, tu vai sentir falta disso e tu vai te lembrar quando começar a trepidar. Obviamente, junto com as outras peças que eu estou sugerindo, também tem aqui embaixo para comprar o kitzinho para instalar no teu Jimny. Mas nem tudo são flores. E quem já teve Jimny sabe que um dos calcanhares de Aquiles deles é justamente aqui atrás, o espaço do porta-malas. Meus amigos, é muito pequeno. Coube aqui neste carro uma caixa de ferramentas e um pouquinho mais do que ela, né? Agora, o que o pessoal costuma fazer é simplesmente recuar os bancos, e aí tu pode ter espaço para colocar mais uma mala ali, ou para quem não tem filhos e não... ou vai só o casal mesmo para uma viagem ou usar no dia a dia, aí consegue usar um porta-malas um pouquinho maior. Até porque é um carro que tem um teto bem alto, então se tu usar até o teto, realmente fica bem mais interessante deste ponto. Tem vários porta-trecos escondidos aqui nele, tem até porta-garrafas aqui atrás. É um carrinho completinho, pensadinho para quem quer fazer uma, digamos, uma aventura e quer ter ele como o único carro para uso diário. Inclusive, é justamente esta a utilização do meu amigo, o Alexandre Piu Piu, né? Que tem esse carro aqui como sendo o único carro dele. Por que não dizer o Caio? O Caio tem outras lasanhas também, tem o Bug e tudo mais, mas o carro que ele mais gosta de andar é o Jimny. E eu vou dizer, essa galera, junto com o Jair, com o Carlos e muitos outros que estão no grupo, o André, Maurício, são os caras que realmente me fizeram aprender a respeitar este jipinho. A não só respeitar, mas admirar tanto ele que eu realmente quis ter um. E eu vou, obviamente, te mostrar ao final desse vídeo uma trilha, um off-road com este carro aqui, com esta galera toda,
porque só o uso na cidade é pouco para um carro tão valente assim. Vamos lá, vamos dar uma olhada no que ele oferece mais aqui dentro, mas olha só que curioso. Essa anteninha aqui, ó, é clássica dos anos 90, né? Que saía lá de dentro da coluna A. Os carros japoneses, os Toyota, Honda, todos eles vinham. Carregou até 2022. Ah, não, antes de eu falar também, né? Ele não tem nenhum tipo de ADAS, então não espere alerta de ponto cego nos espelhos, frenagem de emergência, nada disso. É um carro raiz. E aqui no Brasil só vendeu versões duas portas. Infelizmente, não tivemos nenhuma outra versão com 4 portas como tem lá fora do Sierra, que o Gustavo até já mostrou no Salão do Japão que ele foi ano passado. Como vocês puderam ver, tá quente pra caramba lá fora. E graças a Deus, desde a segunda geração, em alguns mercados todos os Jiminis vieram com ar-condicionado. Eu não sei se o Samurai todos tinham aqui no Brasil, mas esta terceira geração todos têm. Mas é um ar-condicionado, obviamente, simples. É a proposta dele ser robusto, só que funciona, é eficiente, gela pra caramba. Não é um ar-condicionado automático, né? Mas beleza, tá tudo certo. Saídas duas aqui, duas lá, nas pontinhas. Inclusive essas colorações aqui são do facelift, né? Dessas melhorias que ele recebeu nesta última geração. Antes não era nesta cor aqui dentro. Mas o painel como um todo não mudou tanto. Inclusive com velocímetros, analógico, contagiros e algumas informações ali no computador de bordo. Simples também, mas funcional, que é a proposta deste veículo. Airbag, apenas 2, os obrigatórios por lei, motorista e passageiro. Revestimento das portas, bem simples, um plástico, não é um plástico de má qualidade, tá? Apesar de que muitas pessoas reclamam dos barulhos, mas também o que submetem ele, eu diria que é difícil não ter barulhos depois. Revestimento de tecido aqui, mas não é fofinho na porta. Vidro elétrico, todo o painel com plástico rígido, não tem espelho fotocrômico, mas assim, ó, não é a proposta dele, então eu não esperava encontrar isso. Olha aqui, ó, até um espelhinho para o Gustavo poder arrumar os cílios dele, que eu sei que ele está preocupado com os cílios dele. Enfim, é um carrinho guerreiro, muito guerreiro. E, meus amigos, muita gente que comprou ele pensando em usar na cidade diz, ah, ele é muito pequeno. Ele é. Olha aqui como eu estou perto da porta aqui, estou grudado na porta. Talvez o ângulo da câmera não mostre isso. Bota 2 adultos grandes aqui e fica no limite. Só que eu contei toda a história no início desse vídeo para vocês entenderem por que o Jimny é assim. Ele nasceu com esta proposta e ele foi até o final de sua vida com esta proposta. Porque sim, infelizmente, 2024 pararam de vir as últimas unidades, 2025 foram vendidos os últimos modelos Sierra aqui no Brasil. 2022 já tinha acabado a produção do Jimny, que é exatamente esse que nós estamos, e o Sierra, que veio em 2021 já com o modelo 22, aguentou um pouco mais, mas não muito. Além da seleção não ser mais automática do 4x4 e da reduzida, que ele tem uma alavanca a mais aqui embaixo, ele também teve a opção do câmbio automático. Esse aqui é um câmbio mecânico de 5 marchas e o automático do Sierra é apenas 4 marchas. Mas trouxe um pouquinho mais de conforto para quem buscava isso. Ah, e o motor, Sierra também mudou. Deixou de ser 1.3 para ser 1.5, com um pouco mais de 100 cavalos, ou seja, não deu tanta potência assim. Mas é um pouquinho mais também, já ajuda. O que eu gosto muito nesse carrinho é os bancos. Este revestimento aqui é exclusivo do Ford Sport e também é exclusivo da versão mais moderna, né, deste facelift. Antes ele já tinha esse revestimento, que eu acho que é imitação de couro, mas é um revestimento muito bom para fazer trilha, porque depois para limpar fica muito fácil. Os outras versões mais simples, For All e For Work, ele não tem, é tecido, então ele suja mais fácil. Também tem esses bolsinhos laterais aqui que também são desta geração. Falando em bolsinhos, tem vários porta-trecos aqui, pequenininhos, todos eles pequenos como o carro nasceu, né? Até nas laterais das portas também, poucas coisas. Não tem banco elétrico, não tem nada disso, eu não esperava que tivesse. Vamos dar uma olhada no espaço lá atrás? Bom, meus amigos, aqui vocês já devem estar imaginando, né? O bicho vai pegar. E vai mesmo. Aquilo ali é para a pessoa que sair, tá? Então ele pisa aqui nesse negócio e vocês viram o banco recua. Será que eu entro? Até entro, mas não muito fácil. Olha, surpreendentemente, eu estou
bem sentado em altura. Deixa eu regular esse negocinho aqui para mim. Encosto de cabeça aqui atrás. Ok. Inclinação do banco não é bem como eu gostaria, mas para fazer uma viagem curta, ok. A dificuldade vai estar aqui, ó, no comprimento das minhas pernas. O banco do motorista regulado para o Caio, nem foi para mim, ou seja, não é exatamente a minha posição. E como vocês podem ver, não tem muito espaço para uma pessoa grande entrar aqui atrás. Portanto, este carro aqui, ele até leva a família, tem muita gente que leva a família nos passeios que a gente faz, mas a principal proposta dele é ser aventureiro, confortável para 2 pessoas. Crianças atrás vão e eventualmente se quiser pegar uma carona, como eu já fiz, também. Mas eu vou te dizer que esse definitivamente não é o principal uso dele. E falando em uso, vamos agora dar uma volta neste carro. Vamos ver se ele é tudo isso mesmo. Vamos para a parte que tanto interessa. Vamos ligar o carro, porque como eu falei, tá quente pra caramba lá fora. Ah, eu não falei do multimídia dele, né? Esse aqui é o multimídia original, também veio a partir dos últimos anos apenas, antes era só um rádio. E é um multimídia simples, como todo multimídia da Suzuki, os japoneses da época, ele tem poucas funções, então não espere o multimídia com muitas conectividades. Na verdade, tu pode botar aqui um espelhamento via aquele sistema antigo, né? Não é Android Auto nem Apple CarPlay. Ah não, ele até tem, ó, Android USB e iPhone USB, mas enfim, não é sem fio. Me surpreendeu agora, achei que não tivesse uma conexão específica para ele. Bom, melhor que nada, né? Sem dúvida nenhuma. Mas se tu quiser botar um multimídia bom pra caramba, Nave Pro é a nossa recomendação. Vem da China, mas tem garantia no Brasil. O link tá aqui embaixo na descrição também. Bora dar uma voltinha? Porque eu tô com calor, né? Outra curiosidade desse carro. Ele não tem regulagem de altura e nem profundidade do volante. Não, vocês não entenderam errado. Não tem nem de altura. Ele é fixo assim. E o banco, eu falei que estava regulado pro Caio, né? Mas na verdade o banco está na última regulagem possível. Inclusive para as pessoas que têm mais de 1,80 m e costumam colocar o banco mais para trás, eu com 1,81 m estou tranquilo aqui, consigo dirigir ele numa boa. Mas as pessoas que são maiores costumam colocar um extensor aqui nos bancos, então joga o trilho mais para trás. E aí literalmente mata o espaço para os ocupantes que estão lá na última fileira, né? Mas pelo menos o cara consegue andar bem. Esse aqui está com a embreagem um pouco mais alta, então, apesar de eu estar acostumado a andar com carro mecânico, te confesso que eu não estava esperando uma embreagem tão alta assim. Mas, de novo, é só regular, né? A parte boa do Jimny, do carro com câmbio mecânico, qualquer um mexe. Em termos de manutenção, ele tem peças mais elevadas, com custo mais elevado. Eu sempre recomendo a Suzucar, é um lugar que tem muitas peças boas para todo tipo de Suzuki. Não conheço a empresa, mas muitos amigos meus compram, então é por isso que eu recomendo. E tem, graças a Deus, várias outras peças também paralelas, acessórios para incrementar o teu veículo. Definitivamente não é um carro muito forte, mesmo para o uso urbano. A gente vê que ele falta um pouquinho de força e também quando passa nesses pequenos desníveis ele mostra que a suspensão é um pouquinho mais durinha e talvez muitas pessoas se incomodem com isso, mas para quem entende o posicionamento desse carro, sabe que ele é um carro muito, muito, muito guerreiro, e essa é a parte mais importante, é isso que faz toda a diferença. Então, meus amigos, sinceramente, por que eu vou levar vocês para dar uma volta na cidade com um carro que nasceu com o espírito aventureiro off-road de verdade? Um dos poucos carros tão guerreiros que infelizmente nós já não temos à venda mais no Brasil. Um carro pequeno, acessível, quer dizer, nem tanto agora, né? Porque graças à qualidade do produto e aos seus fãs, ele é bem valorizado, mesmo usado, mas ainda assim é bem mais barato do que um Jeep Wrangler, por exemplo, ou um Ford Bronco. Vamos fazer uma trilhazinha com ele e vamos ver como ele se sai. Será que ele aguenta? Ah, um detalhe importante. Ele já vem com câmera de ré original de fábrica. Não tem sensor de estacionamento, mas câmera de ré tem. Mas o que estava pitando então, Felipe? Ué, um sensor de ré que foi instalado. É um item opcional, um acessório, na verdade, que foi colocado neste carro. Pois então, meus amigos, olha só que legal. A gente veio aqui para o Tuia com o pessoal do Tri 4x4 e eu vou ter a oportunidade de mostrar para vocês um pouco de cada um
dos Jiminy's que vieram para o Brasil, inclusive do Sierra. Vamos começar lá pelo mais velhinho deles, um 98. Esse é o precursor do motor da terceira geração. Também tem 16 válvulas, apesar de ter um único comando aqui, e ele tem 5 cavalos a menos. Valente? Bom, eu vou perguntar pro dono. E aí? Muito valente. Ele vai... impressiona pelo tamanho, mas ele é muito valente mesmo. Mas isso é o que mais chama a atenção no Jimny, né? É um carrinho guerreiro pra caramba, é ou não é? É a relação peso-potência que ele tem. Ele é fraquinho, se tu for pensar para usar assim na estrada e tudo mais, mas na trilha é um demoninho, né? Na trilha ele vai onde os grandão às vezes não passam. É verdade, isso é verdade. Então tá aí, esse aqui também é bloco de alumínio, também é cabeçote de alumínio, só realmente a grande diferença é os comandos aqui e claro, um pouco de calibração de potência dele, que ele é um pouquinho mais fraco, mas na prática, vai aonde os outros também vão. E foi aí que entrou a Fulltech nele, né? Ele tá com a maldade, não me falou nada, né? Agora vamos dar uma olhadinha aqui. Ah, botou uma FT300 para liberar todos os pocotó aqui então, né? Pra dar tudo que tem que dar. E aí, melhorou muito? Não, melhorou em potência, ajudou bastante, economia, ajudou Sério? na economia. Ficou mais econômico? Ficou mais econômico. Pô, que legal, olha só que bom saber, bom saber. Ou ele tem coroa e peão reduzido, daí Ah, tu botou. ele chorava bastante, né? Sim, Andando. imagino. Mas olha só que legal, né, cara? Diz que é 98? Não dá pra dizer, né? Olha aí, bem usadinho já, bem... Fez alguma trilha. Fez alguma trilha e tá aí, inteiro, firme e forte. Show de bola, parabéns. Valeu. E eu falei que era o Piu Piu, tá aqui, ó. Esse cara é o Piu Piu. Parece que é o Piu Piu? Nada. Nada, né? Vou mostrar o carro dele ali, ó. É um Jimnyzinho também, muito parecido com o do Caio, só que esse daqui, a grande vantagem é que ele não tem o ABS. Então, mas não tem segurança. Cara, quando tu tá fazendo trilha, que tu pega toda essa sujeirama, esse barro, essa água e tal, quanto menos eletrônica, melhor. Esse daqui ele já colocou uma suspensão elevada, se eu não me engano são 3, 4 polegadas. Aí ele colocou pneu 31, teve que colocar a redução nos dois diferenciais para compensar o diâmetro a mais do pneu. E por dentro é bem originalzinho, né? Muito parecido com o que a gente já conhece. Só vocês podem ver que ele tem os bancos de tecido e aqui ele instalou um rádio também, né? Um rádio comunicador. Inclusive, posso achar dicas de rádio aqui. Tem vários interessantes para quem está começando. Não precisa ser o base, tá? Não precisa ser um fixo, na verdade. Pode ser um portátil e aí bota uma anteninha externa barbadinha. Mas se tu for botar um fixo, essa anteninha aqui de 1/4 de onda é que tem dado o melhor resultado. Vamos dar uma olhada naquele Sierra lá do meu amigo Léo, amigo inscrito aqui do canal. Esse Sierra aqui, vocês podem ver que ele não é o Sport, ele é um 4U. Aí ele não tem os acessórios off-road original de fábrica. Mesmo assim, o Léo ele vai com a gente em tudo quanto é lugar, sem nenhum tipo de problema. A única coisa que ele trocou agora há pouco foi os pneus, colocou os Speedmax Panjé, que eu sempre recomendo. Um pneu muito bom, um pouquinho maior do que o original. Aqui ele colocou medida, deixa eu ver onde é que tá. Botou 215? 215, 215,75. Então não é muito maior que o original, mas as garras são bem melhores do que aquele pneu que vem lisinho de fábrica, né? E de novo, esse aqui tem a versão mecânica, no caso manual, que é o carro dele, e também a versão automática para quem quer mais conforto. É um carrinho que tem um pouco mais de potência e mesmo na versão básica, digamos assim, mesmo não sendo uma versão 4Sport, que já estaria preparada para trilha, vai muito bem. E do lado tem o Jimny do nosso amigo Maurício, que é um Jimny 2012. Uma curiosidade desse carro, é o último japonês. Vocês podem ver, ó, é o mesmo capô, a mesma frente, e depois quando ele já muda para o do Caio aqui, que é um 2015, que não era o que eu estava gravando até então, esse aqui é o mais antiguinho, a frente ficou um pouco diferente. Ele também é um 4Sport e outra curiosidade, é o primeiro 4Sport que veio para o Brasil. Então 2012 é o último ano japonês e é o primeiro do 4Sport.
vocês podem ver que ele tem alguns acessórios bem diferentes. Claro que está todo equipado, né? Tem barra de LED e tal, mas o snorkel do próprio Jimny e tudo mais. E essas rodas aqui pintadas na cor leite ninho. Isso é coisa do Maurício. Bom, aqui está o 2015 do Caio, que apesar de amarelo que nem o outro, ele tem várias diferenças. Como eu já tinha falado para vocês, a frente dele é diferente, o para-choque, o snorkel também é diferente. Aqui lá tem a saída, ó, do lado, esse aqui tem a saída para trás, não é pintado na cor do carro, né? O outro é cinza, mas na prática é o mesmo carro. Por baixo da roupa não muda muita coisa. Muda um pouco no Sierra. O Sierra sim, já é um carro bem mais valente, já é um carro com motor 1.5, vamos abrir aqui para mostrar para vocês que tem embaixo do capô. O Sierra ele já recebeu o motor 1.5, como eu tinha falado para vocês, vocês vão ver que o motor é muito similar, também 2 comandos aqui no cabeçote, tem 105 cavalos, é um motor mais forte, mas assim, não é nada demais em relação aos outros. Uma diferença importante, o Sierra ele tem borboleta eletrônica, então o acionamento é todo eletrônico. No caso dos outros Jimnys, são com borboleta manual, ou seja, via cabo. E isto é melhor. Como eu falei para vocês já várias vezes, dentro de uma trilha, quanto menos eletrônica, melhor. Só que, ao mesmo tempo que eles colocaram mais eletrônica lá, eles voltaram atrás nesse negocinho que eu também já tinha comentado para vocês. A alavanquinha aqui que seleciona o 4x4 e a reduzida, que nos outros, no caso da terceira geração do Jimny, ela é eletrônica. E esse aqui é equipado com o câmbio manual, câmbio automático de 4 marchas, mas também tem a opção do manual. O painel também do Sierra ficou mais interessante, mas como vocês podem ver, continua sendo um carro simples, com a mesma proposta de ser guerreiro, de ser um carro valente, um carro que não incomoda. E isso realmente é o que faz ele ser famoso ou ficar famoso no mundo inteiro. Vamos botar esses carrinhos na trilha para ver como é que eles saem? Agora sim eu vou dirigir o Jeep do Caio na trilha. E o Caio, olha só, cara, ele é completamente maluco, olha só. Ele tem um Garmin aqui, ele tem mais um mapa aqui e ele tem mais outro mapa para lá. Meu Deus do céu, por isso que é o mestre das trilhas, né? Caramba, velho. Fora toda a parafernália lá, rádio, não sei o que. É isso aí. Meu Jesus. Podemos ir? Já nos achamos aqui, Felipe. Já nos achamos? Então vamos embora. Se tu for olhar aqui, tu não tem referência nenhuma. O que tu enxerga é a lagoa e a árvore, tu não vê nem a trilha na frente, então é sempre imprescindível. Tu já veio tantas vezes aqui que tu com certeza já sabe como é que é o caminho. Mas é que muda. É que muda. Muda, o trajeto sempre muda. É que muda mesmo. Os caras falando no rádio, eu não largo esse rádio, né? Não. Vamos lá, vamos passar na água? Vamos. Ah, meu Deus, vou sujar o Jeep do Caio, a Natália vai me matar. Até te dou a dica seguinte, como o Jimny é muito reduzido na primeira marcha, arranca sempre em segunda com ele. Ah, não precisa usar? Não precisa usar, olha, só se a dificuldade estiver muito grande. Eu tava aqui andando de primeirinha, aqui dosando o acelerador devagarinho, mas já vi que o troço é demoníaco mesmo. Pede passagem aí, Felipe. Dá licença, sequestrei o Caio, agora vou sair dirigindo o carro dele aqui, vamos puxar o baile. Fala que o Jimnyzinho não é valente. Ai, Felipe, mas é só uma aguinha assim, uma aguinha com areia e ele passando aqui sem tomar conhecimento, né? Olha, vou te falar um negócio. É guerreiro esse carrinho, meu Deus do céu. O que faz com 85 cavalos de potência, meu chapéu. Isso aqui, se botar a parede na frente, ele sobe. Vamos sujar o Jeep do Caio. Ei, a Natália fica louca com isso.
uma coisa, tu que tem bug também, tu faz isso com o teu bug? Pode até fazer, mas não com tanta facilidade, né? Fazia, vinha pra cá com o bug, mas não tem. Não é tão 4x4, fácil, né? o 4x4 é muito mais fácil. Nossa senhora, isso aqui torna tudo muito mais simples. Que carrinho divertido, cara. Carona no Piu Piu, porque o Piu Piu tá até agora humilhando todo mundo, né, Ninho? Não, foi o único que não atolou, passa em qualquer lugar. Vamos ver se é tudo isso mesmo. Vamos lá no parque de diversões lá. Fui lá já. Parece que vai virar aqui. Piu Piu. Animal, hein? Que carrinho, hein, velho? Nossa Passa senhora. fácil, né? Passa rindo, passa rindo. Subir, tu sobe fácil, desce fácil, é bacana. Que legal, velho. Cara, é impressionante como esse Jeep se transforma quando a gente usa a reduzida. Ele literalmente fica muito fortinho. E aí, Caio, vai dar pra passar ou não? Segunda reduzida. Segunda pra tu... Segunda? Isso aí, evitar de tu bater marcha. Vai embora. Olha aí. Só faltou sair flutuando agora, né? Cara, pensa no negocinho forte. Esse aqui não dá pra escar, né? Vai embora. Vambora. Segundinha reduzida, vai embora. Olha ali. Vai embora. Mãe do céu, e olha, todo original, suspensão na altura original. Não tem nada modificado, a não ser, claro, aquelas coisinhas, pneu um pouquinho melhor e tal, né? Mas basicamente é um carro que veio de fábrica assim, e o Caio usa ele para fazer os passeios, usa no dia a dia. Que carrinho legal, que carrinho guerreiro. O
que vocês viram aqui é realmente o que é possível fazer e até é possível fazer mais. Claro que o Caio não exagera, então a gente preserva os carros para poder voltar rodando para casa e se divertir, né? Essa é a nossa intenção, se divertir e com certeza chegar inteiros. Porque se começa a aloprar demais, ele até vai, mas a manutenção começa a ficar mais elevada. Então, na prática, meus amigos, é uma pena mesmo que a Mitsubishi resolveu, a Mitsubishi não, né, a HPR, resolveu parar de trazer os carros da Suzuki, no caso o Jimny, para cá, porque eu tenho certeza que o Caio e muitos outros fãs da marca estão órfãos de um carrinho tão valente assim. É pequeno? É, digamos, simples? Mas é isso que faz dele um carro de sucesso tão grande quanto a gente viu aí em todos os lugares. Agora eu quero saber da tua opinião bem sincera. Conta pra mim aqui embaixo. Você já teve um Jimny? Você gosta do Jimny? Caio, tu como proprietário, me conta o que tu acha dele. Eu já tô no segundo. Então, tá explicado, né? Tá explicado. O mesmo carro que eu faço a trilha aqui, eu vou pro Ushuaia. É isso aí. Cara, obrigado pela oportunidade. Parabéns pela nova aquisição. Baita carro. Show me de deixou bola. com vontade de comprar o Jimny. E olha o que tem na frente aí pra encerrar. Olha lá, ó. Os broncos lá, ó. E eu vou dizer, aqui, ó. Comprou, aquele lá, na verdade, comprou por influência nossa aqui do canal. Que show, cara. Valeu, galera. E aí de quem falar que o Jimny não é um carro, digamos assim, para mulheres. É um né, carro Eliane? para mulheres. É ou não é? Ô, Maurício, o que houve que tu não tá dirigindo? Pô, é que assim, ó, na trilha... Tá, tá bom, já entendi. Ela dirige melhor que tu. Oiê! Bora se molhar? Bora! Tô lá todo mundo. Passa aqui, ó. Plantação de Jimny! Viva! Parece que entende, né, Maurício? Pois é. O segredo é segurar com o dedo aqui, ó. Ah, é? Não, a Natália que vai resolver. É a Natália que vai resolver. Da gambiarra? A mão da gambiarra. Tchê, se tu aguentou até aqui, é porque tu deve ter gostado desse vídeo, né? Então não esquece de dar teu like, compartilhar ele, mostra pros teus amigos, se inscreve aqui no canal. Nós também temos o Instagram, a gente coloca fotos diversas, coisas que a gente tá gravando, coisas que não costumam vir aqui pro YouTube. Tem a seção de membros, onde também tem assuntos específicos, conteúdos exclusivos e a nossa página no Facebook. Esperamos vocês lá.